Então, isso leva a uma interiorização que não se permitia ser feita antes. Pela cultura, não é uma questão do indivíduo chegar e dizer, não estou preocupado. Não, a cultura levava a esse comportamento e considerava isso como certo. E agora que a gente está vivendo uma cultura imposta, mas é uma cultura nova de se olhar. Né? Aqui em casa somos 5 pessoas, 24 horas do dia. Vez ou outra tem alguma saída, por algum motivo, mas de um modo geral somos os 5 o tempo todo juntos. Então temos que aprender a viver desse jeito. E que a gente vai aflorando isso. E vamos percebendo essa situação. E aí nós vamos começando a dar os valores que as coisas têm íntimas, que nós não tínhamos dado o cuidado de perceber. E eu gosto de usar o exemplo da casa espírita, porque são vários motivos que nos levam à casa espírita. Vários motivos. E não adianta ficar enumerando, porque cada um tem o seu motivo. Uns dizem, né, como costuma dizer aqui no Rio, é ou pela dor ou pela dor. Né? Ou dói o calo ou dói o calo do outro. Né? O filho, a mãe, não sei o quê, e tal, aí vai. Mas no fundo, o que nos leva à casa espírita é a vontade de saber. Mesmo que seja aquele saber momentâneo. Passo por isso e isso se resolveu. Pronto, não preciso saber mais nada além disso. Isso vai embora. Mas é saber. Pode não querer aprofundar o saber. Se satisfaz quando o saber resolve um problema. Mas outros não. Querem mais. Buscam mais. E a importância da casa espírita, que Kardec já colocava isso lá atrás, desde o início da sociedade parisiense, que é o estudo. Ele próprio organiza a doutrina espírita pela observação e estudo. E havia a manifestação. Mas para ele a manifestação era um elemento secundário. Por quê? Porque para ele o que importava era o que estava por trás da manifestação. Se havia algum ser, que ser é esse? Então a manifestação perde a sua relevância para ele buscar o ser que está por trás disso. Por que ele faz isso? O que ele quer? Qual o objetivo dele ao fazer isso? E aí ele descobre. Bom demais. Descobre. Aí ele descobre todo um universo, toda uma possibilidade que até então o homem não tinha. O homem não tinha. Nem as religiões conseguiam oferecer aquilo. E olha que o período de Kardec foi rico em provocações religiosas. Né? Tinha a antroposofia, tinha um alemão lá fazendo uma outra coisa, tinha a Suíça, o misticismo russo era intenso. Então tinha uma floração na Europa desses novos saberes, que eram muito tratados como os místicos, esotéricos, que justamente buscava esse conhecer. Que Kardec vai e organiza isso, dá nome aos bois. Os espíritos normalizam, normatizam, organizam o pensamento humano para esse universo invisível. E nós entramos nessa história. Mas não entramos nessa história só pelo conhecimento. Porque, como nós vimos, né, também chegamos pela dor. E dor é um sentimento que muitas das vezes nós não entendemos. O Labor no início estava falando que a pandemia é a nossa dor necessária. Eu discordo um pouco dele, eu vejo a pandemia como a nossa oportunidade necessária. A dor já faz parte da gente. Tudo que mostra já existia antes. E isso aconteceu no mundo, não é uma coisa do Brasil. O Brasil, ao contrário, ele até está evitando essas discussões que vão acabar acontecendo. Mas o mundo discute isso. E quando eu digo assim, o mundo, não é assim o morador da periferia de Paris, o
imigrantes do norte da África buscando melhores momentos. Não. As pessoas pensantes. Os economistas hoje, dos grandes centros, refletem como resolver a questão da desigualdade. Isso antes não era pensado desse jeito. Não tinha esse afloramento como está tendo agora. Então, esse momento que a gente vive é de oportunidade. E essas dores só estão intensificadas, porque elas já existiam. Aqui no Rio, vários e vários movimentos surgiram paralelo aos governos, porque os governos são lentos, eles não são ágeis, eles não se antecipam às circunstâncias, eles reagem, eles praticamente não agem. E nessa questão da pandemia, que foi muito politizada, é muito politizada ainda, nós estamos evitando ainda de cair nas grandes discussões que vão passar pela questão sanitária, pela questão urbanística, pela educação e pela saúde. É claro que vem um emprego, que todo mundo tem que trabalhar, essas coisas todas, mas, basicamente, em termos de reorganização, de reestruturação, de inserção, passam por esses elementos. A questão sanitária, porque as pessoas moram muito mal, e não são só as pessoas das periferias, são as pessoas em lugares estruturados, organizados. Nós temos uma região aqui que era belíssima, que era a Barra da Tijuca, virado para a praia, e hoje ela é mais poluída do que antes da pandemia. Por quê? Porque as pessoas estão em casa, não tem um serviço de esgoto eficiente. A água vai para as lagoas, que já eram poluídas. Então agravou o problema. Em lugares com casas, um lugar caro, um metro quadrado caro. Por outro lado, você tem uma melhora. Com o esvaziamento das indústrias fechadas, a Baía de Guanabara melhorou essa qualidade da água. É um problema tudo de infraestrutura. E que a gente vai ter que discutir isso. E se vocês forem ver aí nessa questão de vocês na cidade, vocês vão ver que também vocês têm essas questões para serem discutidas e serem avaliadas ou reavaliadas. E que é um problema do mundo, não é um problema de um ou de outro, é um problema do mundo. E aí que passa essa questão do trabalho do servidor do Cristo, que ele coloca aqui. Quando nós estamos diante, né, nós estamos nos tempos chegados, qual é o nosso comportamento diante disso? E ele fala de uma forma muito, muito clara, que a gente pode até ver assim, na situação do Brasil hoje, né? Uma coisa polarizada. Quantos de nós são capazes de conter seus ciúmes, sua inveja, para que a obra seja feita? E aí nós estamos falando assim, do dia a dia, do ligar o noticiário e ver lá a situação, lá, e você, caramba, emitir um conceito, emitir um julgamento, oferecer uma sentença. É o nosso tempo todo nisso. Isso é agir, como ele coloca aqui, um trabalhador do Cristo, com o Cristo? Certamente que não. Porque todos têm o direito de ter o seu pensamento, de ter a sua crença, o seu modo de ver a coisa. O que nos diferencia é como nós nos esforçamos de melhorarmos a cada dia. Esse é o ponto de cada um. Né? A desigualdade social é nesse nível, que cada um tem o seu jeito de se esforçar para ser melhor. Do mais, somos iguais. No esforço de nos controlar, no esforço de melhorar, de conter as más tendências. E ele, o Espírito de Verdade, que coloca isso de uma forma absoluta. Para que o trabalho não se atrase, temos que conter a discórdia, segurar nossas línguas,
Para a gente entender essa situação, eu sugiro a leitura de vocês num outro momento. Em Obras Póstumas tem um texto de Kardec falando sobre os desertores. Ele é muito interessante, que Kardec vai desfilando digamos, os opositores da doutrina espírita no próprio movimento espírita. Ele chega a usar uma expressão, espíritas de contrabando. E eu só vou ler um trechinho desse texto, para dar um gostinho para vocês. Lá no 4º parágrafo ele diz: quando os espíritos engraçados, quando aos espíritos engraçados sucederam os espíritos sérios, moralizadores, quando o espiritismo se tornou ciência, filosofia, as pessoas superficiais não o acharam mais divertido. Para aqueles que se preocuparam, sobretudo, com a vida material, era um censor aborrecido e incômodo. Aí a gente traz para nós. Como eu estava falando, né? A pessoa chega com a sua dor e consegue ser esclarecido da sua dor. Mas acaba ficando na casa. Mas porque tem medo, digamos, de novas dores. Mas não tem um empenho. Não tem a busca do conhecimento. Mas diante de uma situação dessa, que a doutrina ela vem se colocando para nós. Ela vem instigando a gente a se movimentar. Não tem como ficar parado como espírita. Eu brinco um pouco, né? No dia que o capitalista descobrir que o espírita tem que ter por princípio a busca incessante do conhecimento, é o profissional ideal para eles, porque ele vai estar sempre correndo atrás de saber algo novo. E o espírito está sempre nisso, está sempre satisfeito com o que já sabe, porque sabe que não sabe bem direito. Não é que não sabe, ele sabe, mas não sabe direito. Então ele tem que saber e vai sempre buscar mais. É por isso que a gente lê e relê as obras kardecianas a vida toda, porque cada leitura que a gente faz é um conhecimento que a gente não tinha percebido antes, que a experiência, a maturidade vai levando a esse avanço. Mas, por outro lado, quando a gente não quer, mas ao mesmo tempo a gente acredita, pelas nossas culturas anteriores, com religiões de outras encarnações, que se a gente estiver num ambiente religioso, Deus está vendo e está generoso com a gente. Mas o texto do Evangelho diz, sem obra, com interesse, não, não temos como avançar. Na frase seguinte desse mesmo parágrafo aqui do Espírito de Verdade, ele fala, né, o nosso trabalho deve ser com desinteresse e com caridade. Com desinteresse, porque tem que partir com naturalidade. Temos que conquistar a espontaneidade da caridade, do amor ao próximo, do consolo, da assistência. E quando nós alcançamos isso, nós vamos adquirindo, como está lá no Livro dos Espíritos, virtudes que nós nem sequer conhecemos ainda. E vamos avançando no conhecimento. Ao mesmo tempo, ele diz que conhecimento sem prática não funciona. E a nossa prática é estarmos no convívio, estarmos juntos, estarmos trocando. A beleza da casa espírita é que ela não tem uma hierarquia ritualista. Ela tem uma hierarquia administrativa, mas não ritualística. E, portanto, sem essa hierarquia ritualística, cerimoniosa, ela permite dizer assim, todas as pessoas sabem algo. Mas a maioria das pessoas não sabem o que sabem e muito menos sabem como é como espírita. Então, nossa dificuldade, independente dos anos que estejamos numa casa espírita, é estarmos conhecedores do modo de pensar
espírita. Como está lá no capítulo 5 do Evangelho, o ponto de vista, em que ele fala da dor, da dor, da dor, da dor, mas tem lá o ponto de vista. O que é a dor pela visão dos espíritas? Às vezes é comum a gente escutar as pessoas dizerem, é castigo de Deus a pandemia. A pandemia é de Deus. Não, a pandemia não é de Deus. Porque colocarmos Deus como um agente de sofrimento é negarmos a bondade de Deus. E Deus é infinitamente bom. Então ele não tem como fazer mal ao outro. Mas o vírus é um elemento na criação de Deus. E se nós pegarmos um biólogo desses da nossa vida e conversarmos sobre as organizações dos seres vivos, vamos ver que os vírus, embora seja uma criatura ainda a ser estudada e conhecida, ela tem a sua importância na organização da vida do planeta ou do universo. E dentro dessa organização ele tem uma função, que, como toda função, pode ser em benefício ou em malefício. E, em nosso caso, nesse momento, é um aparente malefício. E torna-se um malefício real quando provoca dor, sofrimento e desencarne dos nossos queridos. Claro. Mas como isso acontece? Por causa de Deus? Não. É por nossa causa. Se nós tivéssemos buscado, desde muito tempo atrás, a nossa melhora, a nossa fraternidade, o nosso amor ao próximo, o nosso amor a Deus, não precisaríamos estar passando por essas elucubrações mentais e emocionais da gente que provocam esse tipo de situação. A literatura de André Luiz é rica em dizer lá em pontos negros, em vermes minúsculos produzidos pelos nossos sentimentos deletérios, nossos comportamentos equivocados. A literatura dele é rica para esses detalhes. Então vamos ver que nós somos capazes de produzir desconforto para nós mesmos. Mas ao mesmo tempo que temos desconforto, Deus em sua bondade, não é como se costuma dizer, já manda o remédio junto com o mal. O que acontece muito, e não sei se isso chegou aonde vocês moram, mas é uma coisa frequente entre as pessoas que moram no Rio de Janeiro, essa busca da solidariedade, da busca do olhar do carente. E os exemplos acontecem a dar com pau, e vira e mexe entra no noticiário aqui, como uma pessoa que estava na fila desde o dia anterior, por causa dessa ajuda emergencial, e sem se alimentar, sem nada. E ele falou isso para o repórter. Um morador próximo assistiu o jornal, foi lá e foi levar comida para ele. Junto com ele, outros moradores fizeram a mesma coisa. E esse senhor viu que estava recebendo em abundância, distribuiu nas pessoas da fila. Eu não preciso de mais, já tenho o suficiente. O remédio vindo com mal. Um pipoqueiro da porta do colégio estava passando fome, porque não tinha escola, não tem como quem comprar as pipocas dele, não tinha como se alimentar. Um aluno, um ex-aluno, ficou sabendo, entrou em contato com os outros ex-alunos, com alunos, informaram a vaquinha, a ponto dele chegar e dizer, olha, pode parar, não precisa me dar mais dinheiro não, porque eu já tenho o suficiente. Ele falou, não me dá mais dinheiro. O que vocês já me deram já é suficiente para eu passar por esse período. Olha só. E eram sentimentos escondidos, ninguém sabia. Quem olhou para o pipoqueiro? Quem olhou que ele seria com tanta dignidade a ponto de orgulhar a família? Não, era um pipoqueiro. Era só um pipoqueiro. Mas não, agora virou o fulano de tal, que tem esse belo comportamento, que nos educa. Olha as coisas aí se movimentando. E essas são as criaturas
que estão sendo, como fala aqui o Espírito de Verdade, marcadas para ficarem lá no reino do céu, deitado, em berço esplêndido? Não, como ele mesmo diz, para se envolver em obras mais difíceis. E olha que manter uma casa espírita aberta é difícil. Imagina o trabalho que vocês que estão aí à frente de uma casa espírita vão ter daqui a pouco, que vão ser obras mais difíceis. E é isso. A beleza da doutrina espírita é sempre nos colocar diante da situação. É trabalho para mais trabalho. É trabalho para crescimento, para ter condições de assumir maiores responsabilidades. E é nos cursos da casa espírita, que essas pessoas são moldadas, que esses espíritos são preparados. Tem um texto de Baltazar, um dos benfeitores da casa, Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, ele tem um texto que ele fala... Deixa eu ver aqui qual é o... Sede todos bem-vindos. O título da mensagem é esse. Sejam todos bem-vindos. E que ele trata das pessoas que estão chegando na casa espírita com vontade de conhecer, de saber. Já tem um conhecimento, já tem um objetivo, mas lhe falta conhecimento específico da doutrina espírita, sua aplicação na vida e a experiência. E a casa espírita é para isso. Dar conhecimento e dar experiência. Experiência espírita. E aí ele fala que temos que receber bem essas pessoas, temos que acolhê-las bem, porque a gente pode pegar a evangelização. A gente tem que tratar, né? A Ana Boa sabe disso melhor do que eu. O quanto tem que tratar com carinho esses serezinhos aparentemente pequenos, para que eles possam ganhar um objetivo e ter um destino digno. E a gente vê isso agora, quando nós estamos passando. Aqueles que não têm uma religião de construção de fé, né? Como diz lá no Livro dos Espíritos, né? A boa religião é aquela que se preocupa em tornar as pessoas homens de bem, dignos, confiantes, generosos, amorosos. Então, a evangelização, que nós usamos muito essa expressão para os menores, na verdade era para todo mundo, né? Todos nós, não importa a idade. Se uma pessoa de 90 anos bate numa casa espírita, é para se evangelizar. É para aprender a ter uma condição ética, moral, de acordo com Cristo. Então, nós estamos nesse processo. E a casa espírita é muito disso. Às vezes, nós nos prendemos às questões da mediunidade, né, nas suas expressões ostensivas, e esquecemos que, como lá no texto lá que eu li da Obras Póstumas, né, que sai do engraçado, né, que ele está falando, o Kardec está se referindo aos saraus que aconteciam em Paris, e às vezes enchia teatro, de mesa subir, mesa descer, mesa bater, mesa isso, mesa aquilo, e apontar para o outro, e ser violento ou não ser violento, tal, fazer graça. Sai do engraçado para o sério. Aí quando vai para o sério, perde a graça, perde o interesse. Mas é no sério que estão as mensagens mais doces, mais amorosas,
mais profundas da gente. E a gente vê isso aqui, graças a Deus, nós vivemos num país em que nós tivemos os médios que ganharam projeção pela sua seriedade, pela sua dedicação. A gente vê a riqueza, a beleza, o carinho desses espíritos conosco. Todos eles, como eles nos amam. E essa própria mensagem do Espírito de Verdade, ele vem, ao mesmo tempo que ele faz um alerta para a gente, olha, fiquem atentos, que sentimento move vocês? Que sentimento vocês transmitem aos outros? Olha, dificuldades todo mundo tem na frequência em que vocês estão. Todos, sem exceção. Mas como vocês estão trabalhando essas dificuldades? E ele fala uma coisa muito simples, ele não fala em acabar, não, ele fala em silenciar. Se você silencia o ciúme, se você silencia a inveja, ou seja, se você, no mínimo, tolera aquele que está ao teu lado, você já está contribuindo no trabalho, porque você não está se opondo ao trabalho. Você pode estar cutucado, mas você não está se opondo. Você está conspirando contra o seu amigo de trabalho. Como ele chama lá, espíritas de contrabando, que é aquele que leva a discórdia, a intriga, o conflito para aqueles que estão no esforço do bom trabalho. E isso às vezes acontece com a gente, às vezes acontece com coisa boba. Coisa boba. A gente às vezes está disputando cargo em casa espírita que não tem o menor sentido para as pessoas. Porque os cargos existem para dar organização à casa. É só isso. Não é para dar poder. Quem vai ter poder sobre o quê? Uma casa espírita. Quando a casa espírita começa a ter poder sobre a sociedade, tem que ficar atentos. E ter poder entre as pessoas é por vaidade. Só por vaidade. E aí a gente tem que, como ele diz, se calar. Se calar. Se a gente conseguir só isso, se calar, a gente já deu um grande passo. O que a gente não sabe, por falta de estudo, a gente não sabe o projeto dos espíritos. É muito frequente a gente falar o centro espírita, a casa espírita, mas dificilmente a gente pensa que essa casa, que esse centro, antes de uma direção humana, tem uma direção espiritual. Antes de ter uma direção espiritual, tem o projeto do Cristo. Porque nenhuma casa espírita, podemos até dizer, com todo respeito aos outros, nenhum templo religioso sério está fora do projeto do Cristo. Então, quando os espíritos assumem um trabalho numa casa espírita, é porque está dentro do projeto do Cristo. Então, se tratar a casa como os espíritos tratam, casa do Cristo, estão dizendo para a gente, olha só, isso aqui é um projeto do Cristo, não é nem meu e muito menos do encarnado. Então nós temos que nos calarmos mesmo. Fazer contrariados, porque a gente não entende. Fazer contrariado. Eu não entendo. Não sei onde quer chegar. Mas o tempo vai mostrando o caminho das coisas. O tempo vai mostrando o projeto estabelecido. O tempo vai mostrando onde vou chegar. Aí a gente se espanta. Caramba, lá atrás, a minha cara feia, a minha contrariedade era por profunda ignorância. E não é burrice. Ignorância não é burrice. No sentido que a gente usa, pobre do burro, mas a gente não é. Não é nesse sentido. É no sentido de desconhecer. E só o estudo nos leva a entender esse processo. A nos vermos como espíritos imortais. A ver que o nosso passado, doloroso ou não doloroso, sofrido ou não sofrido, dramático ou não dramático, não importa. O nosso passado tem que ser cultuado e respeitado.
mas não valorizado. Porque o nosso futuro é que tem que ser valorizado. É o que nós seremos, porque nós ainda estamos em construção de nós mesmos. Temos virtudes, e essas virtudes nós temos que preservar. E é interessante que nesses momentos que a gente está vivendo de enclausuramento, nós estamos descobrindo as virtudes que nós não sabíamos que tínhamos. É comum eu escutar entre as pessoas espíritas o quanto estão rezando. Nunca rezaram tanto. Isso é uma virtude que nós não percebíamos que tínhamos. Porque orar é estarmos juntos de Deus. É o jeito que a gente tem de estar junto de Deus. E para a gente estar junto de Deus, temos que nos aproximar desses espíritos bondosos, porque sozinhos nós não conseguimos. E pela oração nós vamos conseguindo isso. Esse esforço de nós, de nos silenciarmos diante de uma notícia que nos desagrada e termos compaixão daquela notícia que nos entristece, da dor do outro, é mostrar virtudes que nós não tínhamos antes. E nós temos que preservar essas virtudes no nosso convívio, dentro da casa espírita. Fico feliz de saber, ao ver um trabalho desse, mostra que a casa espírita não parou. As paredes da casa, as paredes materiais da casa são importantes, porque é referência. Vocês estão fazendo um trabalho naquele ambiente. Ela é referência. Isso é importante. Porque ela também é referência da casa espiritual, do renascer espiritual, que é mantido e sustentado por vocês encarnados. As orações, a lembrança dos guias que estão lá na casa, dos corações que não podem ir para lá porque a casa está fechada, a estruturação que vocês têm que fazer, como alcançar esses corações, como formar um grupo para essas orações, que vai sustentar essa casa, vai mantê-la. Então a porta pode estar fechada, mas a porta espiritual está sempre aberta. E é assim, esse trabalho que vocês estão fazendo, que não é pequeno, que não é simples, que exige um esforço muito grande dos espíritos da casa, para reunir vocês, para juntar todo mundo, para manter o pensamento coeso, para buscar o amor, buscar a coesão de pensamentos, fortalecer os elos. Tudo isso está acontecendo. E cada vez que vocês se reúnem, tudo isso é estreitado, envolvido, relacionado. E eu agradeço por estar agora, nesse momento, contribuindo para isso. Juntando os pensamentos, juntando os sentimentos para esses espíritos, para os trabalhos que continuarão. As dores virão cada vez mais. E é o que ele fala ali. Aquele que não está organizado, aquele que não está devotado ao trabalho do bem, a tempestade virá e será carregado pelo turbilhão. E a gente vê isso. Há pouco tempo mesmo, semana passada, né, a minha sogra tem um problema de saúde, precisa de uma cuidadora, que precisamos colocar uma cuidadora à noite, pela nossa dificuldade mesmo de lidar com o horário, né? De ficar acordado à noite é uma coisa muito difícil, tem que ter pessoas que estejam já acostumadas a isso. E essa senhora que vem da sogra à noite veio pedir também ajuda essa semana para uma família. Ela, não sei se ela é evangélica, mas é uma pessoa que sofreu a situação, é evangélica. É uma família com as suas dificuldades por causa da obrigação de manter o local fechado, e o senhor tinha o que ela chamou de birosca, numa comunidade lá. Antigamente nós chamávamos de favela. E o pai surtou.
tacou fogo na birosca com todo mundo dentro. Felizmente, todos conseguiram sair. O casal e os 3 ou 4 filhos, todos saíram, alguns chamuscados, mas todos saíram, e o pai saiu e foi embora. Não olhou para trás. Então, a mãe e os filhos, sem casa, então conseguiu, uma senhora de uma igreja evangélica tinha lá um lugar que ia alugar, deixou de alugar para abrigar a família, e aí então ela pediu o que podia ajudar para recompor uma casa para as pessoas. Vamos ver, quando nós não temos essa visão de futuro, esse apoio do trabalho do bem, uma religião que nos faça ver adiante, somos carregados pelos turbilhões da tempestade. Os exemplos também desse turbilhão estão aí para a gente ver o quanto isso nos acontece. Estamos sujeitos a isso. Então nós temos que ficar atentos e vemos o quanto que nós estamos servindo com esse amor à nossa casa. O quanto nós estamos conseguindo conter os nossos ciúmes, a nossa inveja, o nosso orgulho, a nossa prepotência. E o quanto que nós também não estamos nos omitindo no trabalho. O quanto é difícil levar uma casa adiante. Todos vocês sabem muito bem a dificuldade. Eu, quando estive aí, eu falei o quanto eu estava feliz de ver esse crescimento da casa. E isso é bom, isso é bonito. É o reflexo do esforço daqueles que levaram muita pedrada, que levaram muita dor, mas souberam se calar, e até para receber os que reclamaram antes, que atrapalharam antes e que estão lá, podem ter voltado e estão lá no trabalho, porque não pode ser negado o trabalho. Passar por esquisitice, todos nós corremos esse risco. A gente não pode dizer que nunca fez isso, que nunca interpretou mal alguma coisa, que nunca se achou mais certo do que o outro. A gente não pode dizer isso, porque não passou por nada disso. Mas que tenhamos a serenidade que o Cristo teve de receber as pessoas de volta. E de saber os limites das pessoas. Todos nós temos o nosso limite. Uma vez, na própria Casa Espírita, estávamos conversando sobre algumas pessoas difíceis, aí uma criatura lá fez um comentário sobre uma outra. Não adianta você querer que ela faça isso, que ela disse que não faz. E teceu uma crítica. E aí o outro chegou para ela e falou, não, muito obrigado por você ter dito. Essa pessoa, eu acho ela ótima, porque ela diz os limites dela. O difícil é você estar com alguém que não fala dos seus limites, que não tem coragem de dizer, não, isso eu não faço. Porque você pode chegar para ela, pedir para fazer algo que ela não vai fazer. Mas ela não tem coragem de dizer isso, então ela vai dizer que vai fazer e vai chegar na hora e não vai fazer. E na hora que você vai querer ver o trabalho pronto, não vai estar pronto. Então a gente não tem que criticar aquele que diz que não faz. Não tem que tecer juízo sobre aquele que expõe as suas limitações. Ao contrário, a gente tem que agradecer. Pô, obrigado. É bom saber que você não é contigo, é com outro. E aí a gente vai tocando o barco. E que nós também tenhamos essa franqueza de falar das nossas limitações, que são limitações. E nós estamos no esforço de vencer essas limitações. Eu sou casado com uma enfermeira e eu tenho uma resistência muito pequena a sangue. Mas não assim, o sangue assim, de você for doar sangue e tal, e ter problema. Não, é assim no sentido mesmo do corte, você se cortar e o sangue sair. Quando eu era mais novo, era muito mais dramático. Hoje já é menos, já consigo tolerar mais. Ela foi me educando ao longo do tempo, ela foi me educando a olhar, a ter um outro olhar sobre
digamos, o vazamento de sangue de uma forma abrupta nas pessoas. É algo que a gente tem que trabalhar. Então, se eu viesse nessa encarnação querendo trabalhar na área da saúde, não poderia ser desse ambiente, dessa forma. Eu teria que arrumar um ambiente asséptico, que seria muito difícil. Então, são coisas que a gente tem essas limitações e que a gente tem que trabalhar. Aqui, na generosidade de Deus, me colocou como uma pessoa que não tem essa dificuldade, então, na hora que expunha um machucado, né, ela ia, na época eu tratava como um certo rigor, né, pela forma com que ela ia, porque ela ia e limpava, e o limpar dela era limpar mesmo, né, como se estivesse com a pele sarada, sem lesão, causava um grande problema, mas ela buscava o melhor, buscava um tratamento que levasse à cura e não a um problema posterior, como deixar sujo e causasse um desdobramento desconfortável com, às vezes, um problema mais grave. Então, é um aprendizado que a gente passa a ter. E aí a gente vai vendo que, às vezes, nós precisamos passar por esse tipo de situação, ter pessoas com essa fibra para que o trabalho não seja interrompido. E como o Espírito de Verdade diz aqui, essas pessoas estão sendo computadas, estão sendo acompanhadas, não serão esquecidas. E ele mesmo diz que aquele que busca recompensa na terra não encontrará recompensa celeste. E que recompensa celeste é essa? Não é medalha, não é prêmio, é aquilo que a gente mais estranha, é trabalho. Mais trabalho, com mais responsabilidade, com mais disposição. E aí estaremos envolvidos nesse grande amor de Deus. Estaremos mais próximos de todos esses amigos. E aí nós seremos essas criaturas preparadas para os grandes momentos. Então possamos aproveitar bem esse período que estão presos a escudo, mas principalmente daquilo que os espíritos querem com que a gente aprenda com isso. Que observemos mais coisas que estão além delas. O olhar que nós estamos desenvolvendo, estando mais serenos, mais envolvidos conosco, que nossa leitura agora dos livros da doutrina busquem esse olhar espírita, esse ponto de vista espírita, que é o que nós somos, espíritos. Agora, nós precisamos ter a vivência espírita, que para Kardec, para os espíritos da codificação, a vivência espírita não é uma vivência só religiosa, é uma vivência de pessoas imortais, de criaturas transcendentes, com uma potência que não usa nem encarnado e nem desencarnado. Nós corremos o risco de sermos espíritas agora, e quando desencarnarmos, temos que pedir para alguém abrir a porta para a gente sair de casa, porque não conseguimos nos espiritualizar. Que possamos, nesse momento, dessas reflexões que a gente está fazendo, estender essas percepções para mais e saber que todo esse entendimento tem um propósito, e esse propósito é ditado por Jesus. Agradeço a todos, tá, por essa oportunidade. Espero ter sido útil, ter sido um servidor fiel do Cristo, da doutrina dos Espíritos, e se fui desagradável em algum momento, peço desculpa a todos. Muita paz a vocês. Paulo.
Nós que agradecemos pela excelente palestra que você, as palavras que você nos trouxe, esse momento que o planeta está passando e que nós estamos passando. É muito necessário que essa palavra, que a palavra do Cristo, possa sempre acalentar nossos corações nesses momentos, que a gente está precisando desse consolo o tempo todo. E o Cristo está sempre com os braços abertos, nos convidando para ir até Ele. É isso que nós temos que fazer, ter fé que esse Pai, essa força suprema, não nos abandonou, nem nos abandonará nunca. Está passando por momentos agora. Eu te agradeço. O Grupo Espírita Renascer te agradece. Os companheiros todos que estão presentes. Fica aberta a palavra, alguém queira fazer alguma pergunta para o Paulo. Ok. Eu gostaria de convidar todos os companheiros para o estudo do Livro dos Espíritos, que está sendo muito bom. Que é a segunda às 19 horas e a quinta-feira às 19 horas. A próxima palestra de terça-feira já tem alguém, Luiz? Luiz. O microfone está fechado. É do Mercinho. O Mercinho. Então tá. Então a próxima palestra, gente, Mercinho. E que todos possam participar. Vamos integrar até que tenhamos a liberdade, que a Federação Espírita possa liberar, possamos estarmos juntos em nossa casa novamente. Que eu estou morrendo de saudade de estarmos lá, nossa confraternização, estarmos lá unidos, juntos. Isso vai passar, como diz o Chico Xavier. Tudo passa, isso também passará. E eu agradeço a todos pela presença. E eu peço ao Andinho para encerrar para nós com a prece, por favor. Oi. Ouvindo, por Oi. favor. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Uhum. Sim, é porque travou aqui, custei a destravar ele. Sim, vamos lá. Amado Jesus, amigos espirituais, Pai de infinita bondade, é com muita alegria que aqui chegamos, né, ao fim desta reunião, desse estudo, dessas palavras ricas, trazidas aí do nosso companheiro, do nosso amigo Paulo, lá do Rio, do Grupo Leopoldo Machado, que sempre está aí nos dando esse apoio, ajudando-nos a compreender, a entender essa maravilhosa doutrina espírita. Como hoje ele nos trouxe esse tema tão belíssimo, que é os trabalhadores do Senhor, podemos assim também pedir a permissão à espiritualidade para que possamos finalizar com o trabalho das palavras de Francisco de Assis, quando transmitiu para nós o seguinte: Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dívidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
através dessa prece, desse maravilhoso assunto que o Paulo trouxe, para que possamos fortalecer como trabalhadores do Senhor, pedimos a permissão para que nesse instante possamos finalizar o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que tenha todos uma boa noite. Vocês Que também. assim seja. A dona Amália manda um beijo para todos vocês. Saudoso, né? Por causa Oi, dessa nossa dificuldade, mas ok? vamos ver. Paulo, Sim? eu queria te agradecer e eu queria que você desse um beijo para mim, virtual, seja lá de que forma for, para a Cláudia Galves. Eu amo ela. Ah, Amo, tá. amo, amo muito, muito, que ela é muito gostosinha. Adoro ela. Ela deixou para nós aqui, assim, muito carinho, sabe? Quando ela veio, ela falando assim do negão dela, né? Mas ela, a última vez que eu falei com ela, ela disse que estava muito apertada, no sentido, assim, do trabalho que eles estavam fazendo. Mas que. Aí eu falo com ela, eu morro de saudade de você, e tem mesmo muita saudade Uhum. dela. Tá? Então, Obrigada. podemos Ah, também. e eu vou deixar o telefone com o Andinho para Tá, ele te passar, tá bom? tá. E aí Quem na quiser. sexta-feira, pelo menos a minha tá livre. É o único dia que tá livre, então assim, vai dar condição de eu participar. Vai ser muito Ah, bom. tá. Vai ser muito bom, você vai gostar, você vai ver só. Andinho, Obrigada. você também poderia, o Paulo aí, a turma lá, fazer palestra. Ficou muito boa, viu, Paulo? Ficou ótima. O áudio, tudo mais. Andinho, Ah, que bom. movimentar os outros palestrantes Ok, lá do Rio, que já estiveram aqui em Guatama, no Renascer. o- Se você fazer palestra ok, para nós virtuais, aí fala com a Heloísa lá para ela organizar para que eles possam fazer palestra beleza, para nós, ok? ok, na Sim, boa. Boa noite. boa noite. Acho que a dona Mária vai, né, Vandinho, vai falar, fazer as indicações para as outras pessoas. Boa noite, Ah, que pessoal. bom. Isso é muito Deus. bom. Boa noite. Nós precisamos Boa estarmos noite. juntos. Até amanhã. Hoje, na verdade, seria o dia de vocês aqui mesmo, né? Seria, a turma de vocês Isso. seria, hoje estaria. Isso. Foi por isso que na hora eu ainda falei, Andinho, às vezes dá certo. Ele falou, vou ver com o Paulo, né? Que bom.